Paulinho, muito obrigado pela oportunidade. Meu abraço a você, a todos que participam aqui do Morning Show e também aos ouvintes e internautas. Eu estou em quarentena em casa, juntamente com Bia, minha esposa, cumprindo a orientação médica para os 10 dias de quarentena, mas assintomático, sem nenhuma dor, sem nenhum efeito, apenas cumprindo o isolamento conforme determina a ciência. Obrigado pela solidariedade, Paulo. Perfeito, governador. Governador, o senhor disse que não está tomando cloroquina. Qual é a medicação que o senhor está tomando? Nenhuma medicação, apenas fazendo a quarentena. Eu estou absolutamente assintomático, não tenho dor alguma, nenhum sintoma. A orientação médica é apenas cumprir a quarentena. Perfeito. Governador, e onde o senhor acha que o senhor pegou? Porque a gente sempre vê o senhor extremamente cauteloso. Acho que nessa pandemia eu nunca vi o senhor sem máscara. Onde é que o senhor acha que o senhor pegou a Covid? Paulo, uma boa pergunta. Eu não tenho ideia, porque sou muito cuidadoso. Você mesmo acaba de observar, eu tenho usado máscara desde aliás, praticamente quase que do início da quarentena, a ponto, inclusive, de termos determinado aqui a obrigatoriedade por lei da utilização de máscara. Lavo minhas mãos com constância, fiz o isolamento na medida do possível, mas fui trabalhar por força do cargo que ocupo como governador de São Paulo. Em alguma circunstância, alguém que não tinha a informação acabou transmitindo o vírus a mim e eu transmiti a minha esposa Bia, que também está de quarentena aqui em casa nesse período. Enfim, circunstâncias que acontecem, eu não vou buscar culpados. Imagino apenas que a pessoa que, sem desejar e sem saber, tenha transmitido, possa estar bem e salva. Perfeito. Governador, bem hoje aqui o senhor sendo entrevistado no Morning, hoje saiu a pesquisa Datafolha que traz aí o recorde de aprovação do governo Bolsonaro. O senhor tem feito críticas ao presidente da República desde o início da pandemia. A que se deve essa ampliação na aprovação do presidente Jair Bolsonaro? Paulo, eu não sou um analista de pesquisa, e pesquisa sempre reflete o momento, não reflete o futuro. Certamente, uma parcela considerável disso se deve à ajuda emergencial. São milhões de brasileiros que estão recebendo R$600 por mês nesse auxílio emergencial, e isso, obviamente, influi no fato da pesquisa Datafolha ter apontado um crescimento positivo para a imagem do presidente Jair Bolsonaro e um decréscimo expressivo na sua rejeição. Então, eu acredito muito a isso. Eu não torço pelo mal nem do presidente Bolsonaro, nem muito menos o mal ao Brasil. Eu desejo pelo bem do Brasil e que os seus dirigentes façam a coisa certa, sejam honestos, sejam corretos, tenham compaixão, tenham compreensão do momento difícil na vida da saúde dos brasileiros e priorizem a proteção à vida. Mas não quero mal a ninguém. Aliás, quero até lembrar que quando ele pegou o coronavírus, quando ele foi infectado, eu transmiti por 2 oportunidades de viva voz e também na minha postagem nas redes sociais a minha solidariedade a ele e a sua esposa Michele Bolsonaro. Perfeito. Governador, nós temos aqui na bancada o Adriles, a Paula, o Joel e o Vini. A primeira pergunta é do Vini. Governador, muito bom dia. Insistindo um pouquinho ainda nessa última pergunta que o Paulo te fez sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, obviamente que aí tem um pouquinho também sobre a conduta, né, do presidente frente a essa pandemia, assim como todas as autoridades públicas estão sendo constantemente avaliadas nesse período de crise. Queria saber se o senhor ainda considera que o senhor teve uma conduta, uma responsabilidade maior do que o presidente neste período de pandemia, lembrando, obviamente, que o senhor foi aí um defensor, né, do isolamento desde o início e dos cuidados maiores frente à população do que o presidente Jair Bolsonaro, que teve um discurso de uma liberação maior, de uma flexibilização maior para a população. Vinícius, sim, eu e todos os governadores, os 27 governadores, cumpriram bem o seu papel. Se não fossem as quarentenas, hoje, as estatísticas indicariam que nós teríamos mais de 500 mil pessoas em óbito, ou seja, o Brasil estaria chorando mais de 500 mil pessoas com a vida perdida. As quarentenas salvaram vidas. As medidas restritivas nas quarentenas nos 27 estados brasileiros ajudaram a salvar vidas. Não foi o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero aqui politizar, nem transformar a minha participação aqui com vocês num momento de crítica ao presidente, mas ele não agiu corretamente em nenhum momento.
foi negacionista, não estimulou o isolamento social, não usou máscaras, promoveu aglomerações nas suas manifestações, nas suas visitas à periferia de Brasília e também outras visitas, recomendou a cloroquina de maneira intempestiva, sem que a ciência tenha apurado o efeito correto da cloroquina, exceto sob recomendação expressa de médicos e com consentimento dos seus pacientes. E quem fala isso não sou eu apenas, é a opinião pública mundial. Recentemente, uma matéria publicada no jornal New York Times, Vinícius declarou Jair Bolsonaro como um dos 4 dirigentes mundiais mais perversos e sem compaixão durante o período da pandemia do coronavírus. Ele, o ditador da Nicarágua e 2 ditadores da Bielorrússia. É um quadro e uma posição bastante desconfortável para o presidente do Brasil. Perfeito. Governador, nós temos agora mais de 20 mil pessoas aqui em todo o Brasil ao vivo conosco no YouTube, fora centenas de milhares ao vivo também no rádio, mas também tem muita gente participando no Twitter, e aqui neste programa nós abrimos a participação das pessoas lá no Twitter e tem muita pergunta para o senhor, né, Paulinha? Tem um monte de pergunta aqui no nosso Twitter. Uma dessas perguntas diz respeito aqui à possível candidatura de Sérgio Moro, perguntando o que o governador Dória pensa sobre essa possível candidatura. Paula, primeiro, bom dia a você. É um direito, se o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro desejar ser candidato ou pré-candidato à presidência da República, é um direito que ele tem. Eu quero registrar aqui que sou profundo admirador de Sérgio Moro. Já era como juiz, mantive admiração enquanto ministro do presidente Bolsonaro e mantenho agora onde ele está fora dos 2 cargos. É uma figura expressiva do país, o homem que no Lava Jato levou à prisão o ex-presidente Lula e vários outros corruptos, tanto no plano político como no plano privado, e merece todo o respeito. Será uma decisão soberana dele, provavelmente mais adiante ele poderá dizer se será ou não candidato, mas eu quero aqui registrar o meu profundo respeito por Sérgio Moro. Fala, Paulinha, pode falar. A pergunta foi do André Machado e eu queria fazer uma minha, que é a respeito da vacina, governador. Quando teremos essa vacina ainda este ano? Existe alguma previsão, alguma coordenação já a respeito disso? Paula, sim, a vacina Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan e o laboratório Sinovac, que é o maior laboratório privado chinês e um dos maiores laboratórios privados do mundo, ela já está na sua 3ª fase de testagem. A previsão é que até o final de outubro essa 3ª fase seja concluída, ela está autorizada pela Anvisa, ela está validada pela Organização Mundial de Saúde e são 9 mil voluntários, Paulinha. 9 mil médicos e enfermeiros, apenas médicos e paramédicos estão sendo testados nesta vacina, a Coronavac. Se aprovada até o final do mês de outubro, nós já poderemos disponibilizar ao Ministério da Saúde e a partir de dezembro já teremos a vacina sendo produzida, sendo disponibilizada no Sistema SUS, Sistema Único de Saúde, para o Ministério da Saúde. São 15 milhões de doses em dezembro, 15 milhões em janeiro, 15 milhões em fevereiro e 15 milhões em março, Paulinha. São 60 milhões de doses da vacina Coronavac contra o coronavírus. Nós estamos agora trabalhando com o setor privado para duplicar a capacidade de produção da vacina no Instituto Butantan, que é uma fundação, chama-se Fundação Instituto Butantan, para permitir que essas pessoas possam ter acesso à vacina. Eu queria esclarecer também a vocês do Morning Show e aos que estamos acompanhando aqui em vídeo e em áudio, que nós aqui não estamos fazendo uma corrida pela vacina, a corrida é pela vida. Nós desejamos é que as pessoas tenham acesso à vacina, seja a vacina chinesa, a Coronavac, como a vacina inglesa, a vacina de Oxford, com a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição também de muita seriedade, assim como o Instituto Butantan, que, aliás, Paulinho, no próximo ano vai completar 120 anos de existência e é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul. A totalidade, Paulinho, da vacina contra a gripe que todos nós aqui, tomamos nos últimos 4 meses, desde o início de abril, foram vacinas produzidas aqui no Instituto Butantan,
e encaminhadas ao Ministério da Saúde e, por sua vez, com as secretarias de saúde dos estados, ela foi aplicada em 80 milhões de brasileiros. Então, não é uma competição para ver quem chega primeiro na vacina, é a competição pela vida. Aqui nós não politizamos vacina e nem politizamos a Covid-19. Aqui nós procuramos salvar vidas. Perfeito. Joel. Bom dia, governador. Queria trazer um pouco a discussão novamente para o plano nacional, mas também econômico, né? Essa agenda econômica liberal que o senhor sempre defendeu, que também estava representada no governo e ainda está representada no governo federal na figura do Paulo Guedes, ela tem sido deixada um pouco de lado aí com a pandemia, com o auxílio emergencial, com as questões fiscais do Brasil. A gente viu uma debandada de secretários do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, e eu lembro aqui que surgiu há poucos meses atrás uma conversa do senhor com o Paulo Guedes em que o senhor justamente recomendava que ele saísse do Ministério da Economia. Eu queria saber se o senhor manteria esse conselho agora e se, saindo o Paulo Guedes, você teria interesse em que ele trabalhasse junto com o senhor. Joel, mais uma vez, bom dia. Aprecio muito sempre os seus comentários e sou um profundo admirador da sua família, você sabe disso. Você é um verdadeiro liberal do ponto de vista da defesa que faz nos seus comentários e nos seus artigos também. Assim como eu sou. Eu sou um liberal, só que de verdade. Eu não faço disso apenas uma plataforma de campanha, como infelizmente fez o presidente Jair Bolsonaro, e cumpre muito à distância, haja visto até a sua vocação populista que ele tem demonstrado ultimamente. O ministro Paulo Guedes é uma pessoa que eu admiro e conheço há 35 anos, portanto, muito antes de qualquer vinculação política minha ou dele. Continuamos amigos e continuaremos a ser amigos mesmo após dos nossos governos. Tem uma relação afetiva e de muito respeito por ele. Este é um liberal, de fato, com uma excelente formação na Universidade de Chicago, uma excelente formação também aqui no plano acadêmico no Brasil e um empresário bem-sucedido. Tudo aquilo que fez ao longo da sua vida, ele conseguiu construir com trabalho, dedicação e uma visão liberal da economia. Eu torço mais uma vez pelo bem. O bem do Brasil e o bem do Paulo Guedes. Como amigo, eu espero que ele tome sempre as melhores decisões. Você e os que participam aqui do Morning Show, sob liderança do Paulo Matias, e os nossos ouvintes e integrantes desta audiência do Morning Show, observaram a insatisfação e o desconforto do ministro Paulo Guedes em relação à decisão da saída do Salim Matar e do Paulo Ebel. Lembrando que o Paulo Ebel foi nosso secretário aqui na Prefeitura de São Paulo, aliás, um brilhante secretário de desburocratização aqui na Prefeitura de São Paulo. E o Salim Matar, um dos maiores empresários do país, que tinha a responsabilidade do programa de desburocratização. Ele, além de falar na debandada, falou também na postura de alguns ministros de furar o teto de gastos. Furar, a ruptura do teto de gastos significa, Joel, um desastre econômico sem precedentes na história do país. Se o presidente Bolsonaro seguir por essa linha, ele ontem fez uma manifestação muito perigosa, dizendo, e se tiver que furar o teto de gastos? E daí? É mais uma vez uma postura inadequada, uma postura de baixa responsabilidade em relação ao país. E daí que, se ele fizer isso para manter o seu populismo, ele coloca o Brasil num desastre econômico de forma, muitas vezes até, pode ser classificado, inclusive, Joel, como irreversível. Não faz o menor sentido não respeitar o teto de gastos. E coloca em risco o seu próprio governo. Lembrando que foi isso que determinou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu espero que ele revise esta posição, siga a orientação do ministro Paulo Guedes e obedeça o teto de gastos, pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Perfeito. Governador, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, a participação do senhor no Morning, tem dois anúncios que foram feitos pelo governo que eu acho que é legal a gente destacar e principalmente o senhor explicar para nós, né? O primeiro, numa questão, se nós formos fazer uma comparação com o governo federal, o senhor já entregou na Assembleia Legislativa a reforma administrativa e nessa reforma administrativa, pelo que eu li, constam a privatização de pelo menos 10 empresas, se eu não estiver enganado, estatais aí do governo de São Paulo.
E além disso, o senhor também está mexendo em relação ao Detran junto com o Poupa Tempo, é isso? Haverá uma unificação dos dois. Esses dois anúncios já aconteceram. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para o nosso ouvinte. Obrigado, Paulo. Correto, as duas colocações feitas por você. Primeiro, a integração do Detran com o Poupa Tempo. Não faz mais sentido hoje, no mundo digital, no mundo virtual, ter agências do Detran em shopping centers, como existia anteriormente. Hoje, toda a operação do Detran já está migrada para o Poupa Tempo, ou seja, nós temos mais de 340 oportunidades na virtualidade em todo o estado de São Paulo, para a expansão do atendimento do Detran. Isso facilita, agiliza o processo no atendimento à população. Obviamente que esse processo de imigração levou um certo tempo e sempre nesse procedimento há algumas falhas que circunstancialmente foram apuradas pelo sistema Poupa Tempo e pelo sistema de digitalização, mas já corrigidos. Mas agora nós temos todas as atividades do Detran, praticamente todas, digitalizadas e feitas remotamente, Paulo. Isso dá mais agilidade, mais funcionalidade e reduz custos também para as pessoas. Eu não tenho nada contra os despachantes, mas as pessoas que têm domínio digital não precisam pagar despachante para terem direito e acesso àquilo que lhes é direito obter de responsabilidade do Detran no plano aqui do estado de São Paulo. E também correta a sua colocação no plano de modernização administrativa encaminhado à Assembleia Legislativa ontem, aquilo que o governo federal não fez e deveria fazer, aliás, o que quer o ministro Paulo Guedes e que não quer o presidente Jair Bolsonaro é a modernização da máquina pública. Nós encaminhamos o projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um projeto de modernização administrativa que elimina, extingue empresas desnecessárias, faz a fusão, propõe a fusão de outras empresas e reduz o peso da máquina pública e melhora o seu grau de eficiência. O que nós desejamos é cumprir a meta liberal, e isso eu transmito aqui uma mensagem especial para o Joel, que defende muito esse ponto, aliás, vocês todos defendem, que é o Estado menor. O Estado tem que ser mais eficiente, menor, com isso ele reduz a sua condição de Estado pesado e opera com mais qualidade no atendimento à população. Nós, com isso, Paulo, damos um passo adiante. É o primeiro Estado, é o primeiro governo estadual a apresentar um programa de modernização administrativa com um efeito durante a pandemia. E vale uma lembrança também, Paulo, que nós também levamos à Assembleia Legislativa neste ano, com muita coragem, eu diria, o plano voltado à Previdência. E essa transformação salvou mais de 15 bilhões de reais do orçamento imediato do Estado e, ao longo de 10 anos, 150 bilhões de reais de economia. Governador, deixa eu agradecer o senhor mais uma vez pela participação aqui no Morning Show, entrevista proveitosa, e desejamos melhoras ao senhor. Paulo Matias, muito obrigado a você. Queria agradecer também ao Joel Pinheiro, ao Vinícius Moura, estou olhando aqui para não esquecer o nome de ninguém, do Adriles Jorge e da Paulinha Carvalho, e a sua conduta também, Paulo. Muito obrigado. Sempre que posso eu acompanho vocês. E muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos votos também da nossa recuperação. Um abraço, bom final de semana a todos, e os que estão nos acompanhando, por favor, se tiverem que sair de casa, usem máscara e façam um distanciamento social de 1,5 metro em relação a outras pessoas.